Ok, então vamos falar de vinho. Hoje, Uvas e Personalidades, vamos acercar um assunto que foi pedido por muitos espectadores e aqueles que nos acompanham para falar um pouco mais sobre vinhos. Estamos a aproximar da época de Natal, estamos então em novembro de 2024 e então surge a questão de histórias para contar à mesa, falar de gastronomia e hoje iremos falar sobre vinhos. Tá? E uma caracterização de processo, de elaboração, de fermentação e de história, ok? Mas não é o rótulo que existe aqui, a priori existe em Portugal esse rótulo, o rótulo muito próprio de uma determinada região e que está agregada muita história e, lá está, europeia, como nesse sentido. Então, neste cenário, eu queria, acompanhado pela senhora Frida Kahlo, tá? Que nos acompanha aqui nesta história hoje, onde nós iremos falar então, para a abertura de Uvas e Personalidades, de o vinho dos mortos, tá? Eu sei que é estranho, não tem nada a ver, mas tem muita história por trás disso. Porquê vinho dos mortos? Então vamos regressar ao ano de 1808. Estamos a falar de as invasões napoleónicas. Tem muita situação agregada exatamente pela expansão, digamos, do Império de Napoleão por toda a Europa. Espírito de conquista, a Revolução Francesa no sangue dos franceses, estavam a expandir essa ideia de igualdade, liberdade e fraternidade pela mão de Napoleão Bonaparte. Só que havia aquela questão de expansão de território pelas tropas napoleónicas. Ok, e chegaram a Portugal. Chegando a Portugal, houve duas situações que estão muito inclusas na história. A questão da fuga da família real portuguesa, tá? Que advém da famosa frase de haver navios, exatamente pela questão dos exércitos napoleónicos chegarem a Lisboa e ainda chegarem a tempo de ver as caravelas portuguesas a fugirem com a família real do estuário do Tejo. Ou seja, aí ficou a questão e a expressão portuguesa, expandida por todo o mundo, de quando chegaram a Lisboa, quando viram a família real portuguesa a fugir, ainda ficaram a ver navios. Portanto, essa é uma expressão que todos usam e está exatamente simplificada e justificada por essa questão característica dessa história, a ficar a ver navios. Só que então vamos à questão dos vinhos do morto. Estamos a falar de expansão das tropas napoleónicas pelo norte de Portugal. Ok. Portugal já tem um histórico de invasões e muitas vezes utilizava os mais diversos processos de preservar património e bens. E um deles, no norte de Portugal, seria enterrar ou esconder os bens a partir do momento em que havia a notificação ou a informação prévia de invasão de um povo invasor. No caso, 1808, chegou a notícia ao norte de Portugal a questão das tropas napoleónicas estarem a avançar pelos terrenos. E lá está, havia aquela questão de absorverem tudo o que era o local, portanto, alimentação, bens, saques, etc. E lá está. Nós, como tínhamos esse know-how já de termos essa questão de nos protegermos dos povos invasores, devido à história que nós temos, houve a questão de enterrarmos os bens. Naquela região, um dos processos que havia de esconder os bens materiais, e muitas vezes o vinho, é que vamos falar na sequência, era enterrar em cemitérios, ou seja, abriam covas limpas, tá? Abriam covas específicas no cemitério e enterravam os bens lá. E também em covas ou buracos, digamos assim, que eram escavados por baixo dos lagares, tá? De dentro da própria propriedade, onde punham aquelas pipas de centenas de litros em cima, muitas vezes vazias, tá? Mas para esconder exatamente a área onde foram enterrados os bens. Tudo bem, foram enterrados, houve essa questão, só que após a saída das tropas napoleónicas, a finalização da invasão napoleónica, houve a questão de desenterrar novamente os bens. E agora vem a questão do vinho. Uma das situações que os produtores acharam muito diferenciado foi a questão de considerarem que, estando tanto tempo enterrado, que os vinhos possivelmente estariam estragados. Muito pelo contrário. O facto de estarem enterrados talvez a 1 metro, 1,5 metro da superfície do chão, fez com que eles adquirissem uma fermentação própria, exatamente devido às condições e temperatura do terreno. Ou seja, ficaram surpreendidos. Abrindo as primeiras garrafas, consideraram que possivelmente estaria estragado. Muito pelo contrário. O vinho em si, com a sua propriedade natural, fermentação, sendo um ser vivo, ok, dentro de uma garrafa, é um gênio. E optou por ter uma fermentação diferenciada, o que fez com que os vinhos ganhassem propriedades muito interessantes. A acidez subiu um pouco, a fermentação muito própria fez com que apanhassem tons de chocolate torrado ou também baunilha, o que fez com que descobrissem acidentalmente que os vinhos ganharam uma propriedade muito interessante, o facto de estarem um determinado tempo enterrados em covas. O que é que isso puxa agora para o século XXI? Século XX e século XXI.
houve então uma tradição na região de o fazerem exatamente como um chamariz turístico, com uma vinha produção, mas também com a identificação do rótulo a dizer Vinhos dos Mortos. Como vocês podem ver, puxou muito a questão de a captação de turismo, a captação de produção, a captação de curiosidade com todos os enólogos e todos os produtores da região, verem, exemplificarem e provarem essas modificações naturais, que o vinho assimilou exatamente com esse método de produção. E então temos então o vinho dos mortos, tá? O rótulo ainda na atualidade, tá? Na região norte e interior do país, onde vocês podem ver que um pequeno acidente, uma questão de sobrevivência ou a questão de manter bens materiais e património e produção fez com que acidentalmente a natureza concedesse um segredo de fermentação e a recuperação da mágica do gênio dentro da garrafa, com que o vinho viesse com uns poderes, umas propriedades bem diferenciadas que valorizou esse vinho, esse gêniozinho dentro da garrafa. Como eu comentei, ainda existe esse rótulo na atualidade, é um método de produção, é um chamariz turístico que ainda existe na região e lá está, se tiverem a oportunidade de o consumirem, esta foi a breve história. Primeiro, inicialmente, a questão das invasões napoleónicas, que fez com que, tentando abduzir, digamos assim, ou capturar a família portuguesa, real portuguesa, fez com que eles ficassem a ver navios, e também a questão, ao final das invasões, quando eles recuaram no terreno, perdendo muitas vezes esse seu território, a questão da fermentação dos vinhos, que fez criar um rótulo que ainda é atual e muito famoso em Portugal, sendo com essa designação de vinho dos mortos. Então, as uvas e personalidades voltou então a essa característica de falar sobre os vinhos. Futuramente, num próximo episódio, iremos falar do rótulo de uma uva e também dessa história acoplada a essa questão de curiosidades. Então aqui me despeço e vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já na sequência com novas matérias. Até já!